Olá, professor. Meu nome é Adriane Souza e meu grupo é composto por Ana Vitória e Evelyn Caísa. E neste vídeo falaremos um pouco sobre Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire. E para iniciarmos, falarei um pouco quem foi Gilberto Freire. Gilberto Freire nasceu em Recife, Pernambuco, em 15 de março de 1900 e faleceu em 18 de julho de 1987. Foi um polimata brasileiro e, como escritor, ele dedicou-se à interpretação do Brasil sobre o ângulo da sociologia, antropologia, geografia e história. Ele também foi um autor de ficção, jornalista e poeta, e é considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. O livro Casa Grande e Senzala, ele foi publicado em 1933, em um período em que o Brasil buscava compreender melhor sua identidade e a sua formação histórica. Na época, muitos estudiosos eles acreditavam que a miscigenação entre os europeus, indígenas e os africanos era um fato negativo para o desenvolvimento do país. E aí Gilberto Freire ele apresentou uma visão diferente, defendendo que essa mistura entre os povos foi fundamental para a construção da cultura brasileira. A obra ela vai analisar principalmente o período colonial, destacando a influência da colonização portuguesa, da escravidão da escravidão africana e das populações indígenas na formação da sociedade brasileira. A obra investiga a formação da família brasileira e da sociedade em geral, moldada pelo sistema de economia patriarcal que predominou no Brasil colonial imperial. A Casa Grande e Senzala é um dos livros mais importantes para compreender a formação da sociedade brasileira. Primeiramente, a obra ela vai analisar como se formou a sociedade do Brasil colonial, destacando a convivência entre os portugueses, africanos, escravizados e indígenas. O Gilberto Freire ele procura mostrar que a identidade brasileira ela foi construída a partir de uma mistura entre esses povos, tanto em aspectos culturais quanto sociais. Quando falamos em senzala, estamos nos referindo ao local onde viviam os escravizados nas grandes propriedades rurais. Eram habitações com condições muito precárias e marcada pela exploração e pela desigualdade social, refletindo ali a realidade do sistema escravista daquela época. Um dos pontos centrais da obra é a miscigenação, que vai estar muito presente, né? E para o autor, é a mistura entre portugueses, africanos e indígenas, e foi um dos principais elementos responsáveis pela formação da identidade cultural brasileira. Ele valoriza essa diversidade e acredita que ela ajudou a construir as características do povo brasileiro. A Casa Grande representa o poder, a riqueza e a autoridade dos senhores de engenho. Já a senzala, como eu falei, ela representa a realidade dos escravizados, marcada pela exploração, pelo sofrimento e pela desigualdade. Esses dois aspectos simbolizam a estrutura social existente no período colonial. A obra ela recebe importantes críticas também. Muitos estudiosos afirmam que o Gilberto Freire ele romantiza as relações entre os senhores e escravizados, minimizando a violência, a opressão e os abusos praticados durante a escravidão. Além disso, alguns dos autores eles consideram que sua visão sobre a miscigenação é muito idealizada e apresenta
uma perspectiva eurocêntrica. Para finalizarmos, podemos dizer que o Gilberto Freire foi um dos intelectuais brasileiros mais influentes do século XX. Sua obra marcou profundamente os estudos sobre a formação da sociedade brasileira e continua sendo muito debatida até hoje. Dando continuidade ao que a colega trouxe anteriormente, a partir de agora eu irei trazer uns pontos muito importantes da obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que entramos em consenso que seria interessante trazer para essa discussão. Né? Inicialmente, a gente vai estar falando da formação da sociedade brasileira. Em Casa Grande Senzala, Gilberto Freire vai estar nos trazendo aspectos dessa formação da sociedade, de como se deu a colonização do Brasil. Inclusive, ele até vai estar trazendo ali no início que o português ele se adaptou mais ao clima, ele vai estar trazendo para a gente alguns termos muito ao qual ele vai estar nomeando alguns aspectos desse processo, que seria a questão da miscibilidade, aclimatabilidade, que é essa coisa de uma maior identificação do português com o clima que existia nesse território onde hoje é Brasil. E outro ponto muito importante também que escolhemos trazer é a questão da miscigenação, obviamente, que vai estar também presente durante essa discussão da formação da sociedade brasileira. É a questão das mulheres, como que Freire vai estar falando das mulheres durante a sua obra, como que Freire vai estar falando da mulher indígena, da mulher negra, né? É interessante trazer que a obra ela é dividida em 5 capítulos, se não me falha a memória, né? Inclusive estou aqui com a obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. E o primeiro capítulo, ele vai estar falando mais dessa questão da formação da sociedade. Após isso, ele vai estar trazendo o indígena dentro desse contexto, dentro daquele cenário. E ele reserva 2 capítulos para falar do negro, do africano. Então, lendo, conforme você vai adentrando a obra, você vai percebendo o quanto que Casa Grande Senzala, ele foi escrito da janela da Casa Grande, né? Como a colega trouxe anteriormente, Gilberto Freire, ele é descendente de português. Então, essa obra ela foi escrita da janela da Casa Grande, observando aquela sociedade, né? Apesar de ela ter sido publicada muito após o período colonial do Brasil, mas ela é ali dentro de um cenário de construção da identidade nacional. Então, esses aspectos, eles estarão presentes dentro da escrita de Gilberto Freire de uma forma muito, muito precisa, né? Muito possível que se identifique. E outro ponto muito importante também, e que você sempre vai estar trazendo e vendo quando se fala de Casa Grande Senzala, é a questão do mito da democracia racial, que Gilberto Freire, ele não nomeia em momento algum da obra, e nem é possível que você encontre isso, mas é possível perceber a partir da leitura e a partir de como ele vai estar trazendo essa relação entre as diferentes raças, essa relação entre com o indígena e o colonizador, essa relação do colonizador com o negro escravizado. E aí, dentro desse detalhamento que Gilberto Freire vai fazer dessas relações, é o momento em que ele vai estar falando também das mulheres, né? Inclusive, tem uns trechos muito importantes que sejam destacados dentro da obra, que ele fala que a mulher indígena, ele fala da mulher indígena como como se ela estivesse sempre ali disponível para o homem branco, né? Ele usa da mulher, ele usa dessa relação sexual. Alguns críticos até dizem que Casa Grande Senzala é um conto erótico da formação da sociedade brasileira, é um conto erótico da formação do Brasil, porque Gilberto Freire ele fala muito dessa coisa do sexo, né? Ele fala que a mulher indígena ela estava ali pronta para esse esperando que o português, que ela estava, inclusive tem uns pontos muito interessantes, que inclusive eu vou tentar trazer um pouco aqui, que ele fala que elas eram doidas por um banho de rio, onde se refrescasse sua ardente nudez e por um pente para pentear o cabelo.
ele vai estar sempre falando da mulher nesse tom muito sexualizado, né? E aí, posteriormente, a gente vai estar vendo o quanto que essa sexualização absurda da mulher, ela tem influência na sociedade de hoje. E juntamente com essa sexualização, a forma como Gilberto Freire vai estar falando da mulher, é que se constrói também essa coisa do mito da democracia racial, porque ele vai estar falando como se essa sociedade ela se construiu de forma muito passiva, né? E aí é aí que a gente vê que a gente aprende a vida inteira que o negro é escravizado, que o indígena escravizado, ele era completamente passivo àquele sistema, né? E aí essa obra ela é escrita na tentativa de construção de uma nação, de uma unificação dessa nação. E, consequentemente, Freire ele vai estar trazendo isso para a gente, né? Trazendo o indígena, o negro como passivo a esse sistema escravocrata de uma maneira um tanto violenta. Dando continuidade à apresentação e trazendo novamente essa questão da democracia racial que é construída dentro da obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, onde ele utiliza vários elementos da relação entre europeus, africanos e indígenas para tentar construir uma narrativa onde exista essa harmonia entre as raças, onde a mixigenação ela é o grande bem dessas relações sociais e por isso a ideia de democracia racial vai sendo construída dentro da obra. Eu queria trazer o intelectual sociólogo brasileiro muito importante, que é o Florestan Fernandes. Para o Florestan Fernandes, a democracia racial ela é um mito. O Florestan nasceu em 1920, ele é materialista, então dentro da sua obra ele utiliza o materialismo histórico dialético para fazer suas análises e a partir disso ele vai escrever como que esse processo de abolição ele não acabou com a estrutura desigual que existia na escravidão, ou seja, a população negra foi liberta, porém não teve direito a terras, não foi inserida dentro dessa lógica econômica, na verdade foi inserida como mão de obra escrava, né? Mas posteriormente não foi inserida para que tivesse acesso realmente ao capital. E a partir disso, ele vai derrubando essa ideia de democracia racial, que é bastante reforçada dentro da obra do Gilberto Freire a partir da sua construção dessa relação dentro da sociedade brasileira, essa relação que foi gerada por conta da mixigenação, por conta da interação de quem estava na Casa Grande e quem estava na Senzala. Outro intelectual também brasileiro que eu gostaria de trazer é o Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura ele vai construir também vários argumentos, inclusive tem uma obra dele que se chama O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, onde ele vai inclusive debater algumas questões do Gilberto Freire, e eu trouxe uma citação do livro que está na página 7, que ele diz o seguinte: e a tese mitológica do bom senhor e do escravo conformado, que no fundo forma uma unidade com a da democracia racial, e são as duas no conjunto a projeção das relações escravistas do passado como indílicas. O conceito do bom senhor, tão caro a sociólogos como Gilberto Freire, tem passado nos últimos tempos por uma análise científica da crítica sociológica e se transformou apenas em um desejo saudosista de quem vê a paisagem da varanda da Casa Grande, julgando os escravos como objetos, ou seja, através dos valores escravistas. O Clóvis Moura ele vai fazer uma análise excelente sobre realmente o impacto da obra do Gilberto Freire e, sobretudo, como que essa construção é uma visão de alguém que está em um local privilegiado, de alguém que realmente está sentado ali na varanda da Casa Grande. E quando ele começa falando, e a tese mitológica é muito semelhante também
ao Florestan Fernandes, porque de fato a democracia racial ela é um mito. Essa tese ela é uma mentira, né? Porque a história do Brasil ela é composta por desigualdades e essas desigualdades elas permanecem, infelizmente, ao longo do tempo. E aí o Clóvis Moura ele continua na página 8 dizendo o seguinte: essas duas racionalizações do bom senhor e da democracia racial foram habilmente arquitetadas para apresentar o senhor de escravos como bom, motivo pelo qual a escravidão no Brasil teria características suaves. No caso, nesse ponto, ele está falando justamente de uma coisa que tem bastante na obra do Freire, que é essa suavização das relações sociais, ignorando totalmente a violência, a brutalidade, né? Tudo porque tem uma comparação ali com outros países que são mais segregatórios e tudo mais, e aqui no Brasil, na visão do Freire, as coisas foram mais suaves. Continuando. Em última análise, uma tese justificatória da escravidão e de apelo indireto para que sejam conservados os seus remanescentes entre nós. Toda a obra de Gilberto Freire é uma exaltação à escravidão, aos seus valores, ao senhor de engenho e uma glorificação do escravo passivo, dócil, masoquista. Aqui ele está realmente dissertando sobre como essa construção de democracia racial colocou o senhor como bom, como alguém que deve permanecer dentro da sociedade e como a população negra ela foi pacífica, ela não reagiu. Então, há um apagamento muito grande da existência, da vivência das pessoas negras dentro desse processo. Há um silenciamento absurdo, sobretudo dentro da obra do Gilberto Freire. E pensando nisso também, eu pensei em uma historiadora brasileira muito importante, que é a Beatriz de Nascimento. A Beatriz de Nascimento, ela vai contribuir para que a gente comece a pensar a história a partir também do imaginário das pessoas negras, né? Dos sujeitos que foram historicamente silenciados. E a gente não pode compreender a história a partir apenas de alguém que está escrevendo de um lugar muito confortável dentro dos seus privilégios. E aí, pensando nisso também, a Beatriz de Nascimento, além de ser historiadora, era uma militante, então tanto essa questão da resistência, da memória, da luta, né, da população negra, ela é especialmente colocada dentro da perspectiva da Beatriz. Então, é como se a história ela começasse, a partir da perspectiva da Beatriz de Nascimento, a história ela deveria ser escrita também por esses sujeitos, que não são só sujeitos passivos dentro da sociedade, assim como foi colocado na obra do Gilberto Freire, mas são sujeitos históricos que lutam, que também tem vários tipos de enfrentamento e tem uma própria cosmovisão da existência e que tudo isso deve ser colocado em consideração. A Beatriz de Nascimento, ela inclusive estudou bastante os quilombos como local também de paz, né? Que os quilombos, inclusive, eram uma ameaça por serem locais de paz. Então, a gente tem uma nova perspectiva, trazendo a subjetividade e trazendo também a população negra não como meros coadjuvantes,